Após quase 2 anos de espera, finalmente a terceira temporada de The Umbrella Academy chega na Netflix para dar continuidade à aventura apocalíptica da família de super-heróis disfuncional. Essa nova temporada é boa, os personagens continuam cativantes à sua maneira, mantendo-se aí no favoritismo dos fãs da série, porém apresenta um desenvolvimento da trama a se questionar se certos pontos eram realmente necessários acontecer, né? Se aprofundam nos conflitos internos dos personagens, tanto individual quanto em grupo, entrega reviravoltas bem intrigantes aqui que se ramificam em mais dúvidas que talvez possam deixar o espectador ainda mais confuso, levando a um final aberto e cheio de ganchos para uma possível nova temporada. A nova temporada também apresenta novos personagens e mesmo com algumas ressalvas, a terceira temporada de The Umbrella Academy ainda tem um saldo positivo que eu acredito que muitos vão gostar. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy, que finalmente está entre nós. Todos os episódios estão disponíveis na Netflix. Esse vídeo vai ter spoilers porque eu vou dar vários detalhes a respeito da história e também a minha opinião sobre o que eu curti e não curti nessa nova temporada, beleza? Então, se vocês querem saber mais sobre The Umbrella Academy, continue assistindo ao vídeo, comenta aqui embaixo também se vocês pretendem assistir essa nova temporada, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Como eu disse, The Umbrella Academy retorna com novos episódios após quase 2 anos da estreia da segunda temporada, e esse intervalo aqui foi maior por conta, né, do cronograma de gravações terem sofrido várias alterações por conta da pandemia, o que é totalmente compreensível, né, gente? Mas, no meu caso, eu não lembrava de várias coisas, então se você estiver aí no mesmo barco que eu, a minha sugestão é que vocês leiam ou assistam algum resumo da segunda temporada, que deve ter na internet com certeza, ou se você tiver tempo, assista a segunda temporada novamente para refrescar a memória, e também para recordar de alguns detalhes que vão ser cruciais aqui na continuidade da história. Com relação à construção narrativa, essa terceira temporada entrega um roteiro que opta em desenvolver a história de uma forma bem mais fragmentada, ou seja, eles vão entregando as informações aparentemente aleatórias, bem mais distanciadas, mas que vai ter fundamento e coerência na reta final da temporada. Por um lado, a ideia de entregar uma construção narrativa fragmentada é interessante, né? Desperta aquele mistério, suspense, a curiosidade no espectador em saber o que está acontecendo. Do outro lado, isso também pode causar uma certa confusão aqui na cabeça da gente, né, na hora de juntar as peças desse mistério, porque a gente fica assim, tentando saber quem tá falando a verdade, qual que é a informação correta, ainda mais quando as informações estão muito distanciadas, só lá no final que a gente junta e entende o que tá acontecendo, e essa confusão aumenta mais quando a série começa a explicar aqui sobre essa nova linha do tempo em que os personagens estão, né, o que tá acontecendo, quem causou e como solucionar. Mesmo que as respostas surjam até o último episódio, a série faz questão de entregar ganchos para que o próprio espectador crie teorias a respeito do rumo da história e o futuro da série, que provavelmente vai ser renovada para uma 4ª temporada pela Netflix, a não ser que, despenque na audiência, ninguém goste dessa temporada, o que eu acho muito difícil. Essa terceira temporada também tem 10 episódios de 50 minutinhos cada, a narrativa também entrega um ritmo mais acelerado, mais dinâmico, se comparado com a primeira, que é um pouco mais lento, e eu gostei bastante disso. E a terceira temporada parte exatamente dos eventos finais da segunda temporada, em que o grupo Umbrella dá o fim no apocalipse, viaja no tempo, retornando para 2019, mas eles não voltam para a linha do tempo original, ou seja, eles voltam para casa deles, porém eles encontram o pai, o Reginald Hargreaves, vivo, sendo que ele estava morto. E também temos um novo grupo, a Sparrow Academy, na qual o Ben está vivo. O primeiro episódio não perde tempo e já introduz cada integrante aqui da Sparrow Academy, né, junto com seus números,
seus respectivos poderes, mostrando que esse grupo é famoso na cidade por manter, né, a segurança, o equilíbrio, né, todo mundo aqui em paz, né, tudo, né, nos conformes para todos. E aqui o número 1 é o Marcos, que é o líder do grupo. Ele tem grande força aqui e ele chama atenção, tem vários fãs pela cidade por conta da sua aparência e imponência. Digamos que o Marcos, ele é o oposto do Luther. O número 2 é o Ben, né? E o seu poder aqui, ele tem tentáculos fortes que saem por todo o seu corpo. Porém, o Ben, ele é completamente o oposto da sua versão morta do Umbrella. Ele é chato, prepotente, arrogante, né? Ele tem um sério problema aqui de complexo de inferioridade, na qual ele deseja loucamente ser o líder do grupo para chamar a atenção e ser o orgulho do pai. A Faye é a número 3 e ela apresenta aqui um poder bem peculiar e interessante, uma vez que a personagem não tem os olhos, mas ela usa os corvos, manipula essas aves usando os olhos dessas aves para observar tudo e todos. Então assim, ela não tem olhos, mas ela tem força e tá atenta a tudo, hein? É uma personagem que divide os sentimentos. Ora você gosta, mas é bem rápido, ora você detesta. E essa divisão aqui permanece até o final da série. Eu até esse momento não sei se eu gosto dela ou não. Gostei assim por alguns segundos, mas em vários momentos eu detestei. E ok. O Alfonso, ele é o número 4 e ele tem parte do rosto e do corpo desfigurado e tem um poder bem interessante. Ele revita qualquer golpe que dão nele, ou seja, se você dá um soco no rosto dele, você vai sentir o impacto do soco no seu rosto. Ou seja, você soca ele e sente a dor, e aquela dor dilacerante. Eu achei bem legal isso. A número 5 é a Sloane, que ela tem o poder de levitação, força nas mãos. A gente vê ali uma imagem, uma sombra branca saindo da mão dela, ela levita, ela tem essa força aí pelas mãos. E a número 6 é a Jamie, que também tem um poder bem peculiar na saliva. Então, quando ela cospe em alguém, ela mantém a vítima, a pessoa, presa na consciência em que ele está vivendo um sonho, um pesadelo, uma vontade, uma saudade reprimida. E a gente tem um exemplo perfeito aqui logo nesse primeiro episódio, gente. Essa cena é sensacional. E por fim, temos o Christopher, que é o número 7, que é o enigmático cubo telecinético flutuante. Ele não ganha forma humana, ele é apenas um cubo, mas ele é tratado normalmente como um dos irmãos Sparrow. Nesse início de temporada, vemos o primeiro embate entre a Umbrella e a Sparrow Academy, que rende numa sequência fenomenal nesse primeiro episódio, como eu falei, gente. Eles disputam na base da dança ao som de Footloose, que é um filme estrelado pelo Kevin Bacon. Assistam, aliás, e é sensacional. Isso acontece por quê? Porque no momento o Diego, ele é atingido pelo cuspe da Jamie, ele não sabe por quê, ele fala: garota, você cuspiu na minha cara, tá louca? E ele é manipulado, então ele imagina todo mundo ali dançando, fazendo passinho de TikTok. Gente, essa cena é sensacional. Aliás, as temporadas de The Umbrella Academy sempre entregam sequências iniciais maravilhosas. Primeira, segunda, terceira temporada, ó, nota 10. E é a partir daqui que a gente vê o quanto a Sparrow Academy é muitíssimo bem preparada fisicamente e eles são bem unidos. Mas eles são frios e racionais, diferente da Umbrella Academy, que são movidos mais pelo lado emocional, que os mantém mais unidos, né? Tipo, eles colocam a palavra família em primeiro lugar, diferente da Sparrow, que é mais fria, mais calculista. Mas eu tenho que dizer aqui, gente, que apesar da série apresentar novos personagens com poderes peculiares, interessantes, superiores, né, famosos na cidade, infelizmente nenhum deles me agradou. Eles são bem chatos, prepotentes, arrogantes, difíceis de acompanhar ali na temporada, na minha opinião, exceto a personagem Sloane, que ela mostra um lado doce e amável, especialmente quando ela conhece o Luther, que acaba engatando aí um romance divertido dos dois, na qual o público torce de imediato. Então assim, ela é a salvação. Depois da Sloane, o maior destaque aqui da Sparrow Academy é o Ben, mas assim, vocês têm que ter paciência para lidar com esse personagem, para ir acompanhando ele, porque a arrogância dele mais atrapalha do que ajuda. Ele é bem chato do começo ao fim, entendeu? Tipo, ele quer ser líder, ele toma ali umas decisões impulsivas. O Klaus, por ele ter uma conexão mais forte com o Ben do Umbrella, ele tenta puxar o que há de melhor dessa nova versão do Ben, mas falha várias vezes. Ele até consegue em alguns momentos, é até legal ver os dois juntos, mas esse Ben aí é difícil de lidar.
Eu ainda vou dar um voto de confiança, né? Talvez ele melhore numa próxima temporada, mas até esse momento aqui, ele é bem prepotente e bem chatinho. Agora sim, os demais integrantes da Sparrow Academy são insuportáveis, não me conquistaram em nenhum momento. A Jamie e o Afonso são os piores, na minha opinião. São chatos, são muito insuportáveis. Eu não aguentava ver eles, toda vez que eles apareciam eu revirava os olhos e não rolou pra mim. O Marcos, gente, é assim, é aquele personagem completamente inútil aqui na série. Eu nunca vi um personagem tão desperdiçado como eu vi esse aqui. E apesar dele ser o número 1, o líder, ele assim, dura 2 episódios, acontece um negócio que mais pra frente eu vou contar pra vocês, e pum, some da série. Bye bye, Marcos. E assim, você fica assim, mano, pra quê? E o Christopher, que pra mim é um cubo pombo, né? Tipo assim, é um cubo... Ele tem poder ali, ele ajuda, ele sabe bater, sabe lutar, ele ajuda ali num momento específico e crucial, mas e só, não fede nem cheira. Essa sequência inicial apresenta uma luta muito bem executada entre os grupos, apresenta um Hargreaves submisso aos filhos de Sparrow, que soa extremamente estranho, né? A gente sabe como é esse personagem, mas que vai ser bem desenvolvido no decorrer da temporada e vai ganhar aqui um ponto bem crucial dentro da história. E por fim, nós vamos ver uma união forçada aí entre as famílias, porque eles precisam unir forças para lidar com um novo mal chegando, que é um novo fim do mundo, e eles precisam encontrar um jeito para que isso não aconteça. Com a chegada do Umbrella Academy nessa nova linha do tempo, a terceira temporada vai mostrar, né, tipo, o que vai acontecer, que esse novo fim do mundo vai acontecer por conta dos personagens estarem no espaço e tempo errados novamente, o que vai causar uma nova série de efeitos colaterais, gerando um colapso do universo. Talvez seja no desenvolvimento sobre o novo fim do mundo que a série vai causar um certo desconforto e uma confusão aqui na nossa mente ao entregar essa narrativa fragmentada, né, em que as informações elas são jogadas aparentemente de forma aleatória em cada episódio, ganhando coerência apenas lá no final da temporada. Então, assim, é normal você se sentir confusa ali enquanto vai assistindo a temporada, né, devido à enxurrada de explicações e teorias que vão causando aí dúvidas, indagações, curiosidades, mas isso vai sendo tudo amarradinho ali na reta final, mas que também vai gerar novas dúvidas, novas curiosidades e mais ganchos para uma nova temporada. Então, assim, eu sugiro que vocês assistam até o último minuto do último episódio para tirar uma conclusão plausível e coerente, beleza? Então, com a mudança na linha do tempo, o grupo precisa encontrar uma solução para arrumar toda essa confusão aqui gerada, o que faz eles teorizarem a possibilidade de que a versão do Reginald Hargreaves de 1963, que eles encontram lá na segunda temporada, tenha mudado, né? Ele viu o que aconteceu com os Umbrellas, né? Aí ele falou assim, putz, deu tudo errado. Não vou formar esse grupo, vou adotar outros bebês e vou formar a Sparrow Academy. O 5 teoriza isso logo de cara e faz ele pensar também na possibilidade deles encontrarem os seus sósias aqui nessa linha do tempo. Mas só o 5 encontra, eu vou explicar por que isso acontece, os demais não. Por quê? Porque os Umbrellas não existem nessa linha do tempo e existe uma razão para isso. A razão para a Umbrella Academy não existir nessa linha do tempo é porque nenhum deles chegou a nascer, porque as mães biológicas morreram exatamente no dia 1 de outubro de 1989, né? Como a gente viu, a data em que os bebês surgiram aí, nasceram, e a gente viu isso no primeiro episódio e viu lá na primeira temporada. E o motivo para essas mortes acontecerem é o Harlan. Lembram do garotinho ali da segunda temporada que a Vanya, que agora é o Victor, conhece a mãe, a Cici, cria ali uma relação ali entre os três. Num dado momento o Harlan sofre um acidente, quase morre, né? O Victor salva, só que ele acaba passando os poderes pro garoto, tenta remover e termina a temporada a gente vendo o garotinho ali com os resquícios de poder. Pois é, os anos se passaram para ele normalmente, né? Já que é os Umbrellas que viajam no tempo, então a gente vê o que aconteceu com ele e a Cici no decorrer desses anos, de 63 até 89. Então a gente vê que mãe e filho ficam mudando de cidade em cidade à medida que o Harlan não consegue controlar os seus poderes, né, e ele não consegue controlar porque ele sente uma conexão, uma vibração forte, né, do Victor, principalmente quando o Victor entra em ação, ele sente isso, ele perde o controle ali do poder e aí faz com que eles fiquem mudando de cidade em cidade. E exatamente no dia 1 de outubro de 89 a Cici morre. Nesse momento o Harlan ele perde completamente o controle do seu poder, causando um grande estrago, e isso atinge exatamente as mães biológicas
dos Umbrellas Academy. Ao sentir novamente uma forte conexão com o Victor, a gente vê um Harlan mais velho, abatido pelo poder, indo de encontro com o Victor e os seus irmãos, e é nesse momento aqui que o Victor descobre que o Harlan é o responsável pela morte das mães biológicas, que é um segredo que vai afetar todos os irmãos, especialmente a Alicent, que vai entrar em fúria total aqui e vai balançar muito a relação dela com o Victor. Além disso, a chegada do Harlan provoca uma combustão ainda maior entre a Sparrow e a Umbrella Academy, uma vez que ele mata a Jamie e o Afonso numa tacada só, o que eu adorei, não nego, né, durante uma briga entre os dois grupos, porque a Sparrow acusa o Umbrella de ter sequestrado o Marcus, eu já falo o que aconteceu com ele, e a Umbrella exige que a Sparrow devolva aquela maleta para eles viajarem no tempo. Mas toda essa confusão aqui é causada por um problema ainda maior chamado Kugel Blitz, que é a formação daquela bola relâmpago que a gente vê surgir ali no porão da Sparrow Academy, que é uma espécie de buraco negro que absorve todas as linhas do tempo, colapsando todo o universo. E isso foi causado porque o Umbrella Academy chega na linha do tempo errada. Além disso, eles alteraram várias coisas lá na segunda temporada, em Dallas, na década de 60. E tudo isso é explicado pelo ponto de vista do 5, quando ele explica sobre a teoria do paradoxo do avô, que é uma teoria estudada na vida real, é pesquisada, tá, gente? Não é uma teoria que foi criada para a história da série, beleza? Ela é real, joga no Google que você vai ver o significado. Então, essa teoria, ela explica assim que caso exista inconsistências no presente, isso pode ser causado por um passado que foi alterado. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui na terceira temporada, né? Os efeitos colaterais das mudanças, alterações que o Umbrella fez lá na segunda temporada, na década de 60. Como, por exemplo, o Harlan. O Harlan não era para ter poder. Ele tem poder porque o Victor acaba passando acidentalmente para ele, o que faz o Harlan acabar matando as mães biológicas e a Umbrella Academy não existir nessa linha do tempo. E com o universo colapsando, essa terceira temporada também apresenta outras vertentes misteriosas, como eu disse, por exemplo, as verdadeiras intenções do Hargreaves, o que soou super estranho quando a gente vê lá no começo da temporada ele sendo submisso aos filhos. Isso causa aí uma grande estranheza, fica ali aquela dúvida na nossa cabeça, ali, né, tentando entender o que está passando com esse personagem. A gente também tem que ficar atento ali o que está acontecendo ali entre os corredores e as paredes do Hotel Obsidian, que se torna o principal palco e cenário dessa terceira temporada. Então vocês fiquem atentos. E essa nova temporada também mergulha ainda mais em cada personagem do Umbrella Academy, lidando ali com o desgaste de tudo que eles passaram, os conflitos internos, em que alguns personagens acabam regredindo e outros progridem, né, tentando encontrar um jeito de ser feliz, de recomeçar, mesmo que seja ali no fim do mundo, o que faz todos questionarem se vale a pena salvar o mundo de novo ou se vai ser um esforço desperdiçado. No entanto, na minha opinião, eu achei que essa teoria do paradoxo do avô, ela se mantém, você até entende, mas ela pode confundir aqui a cabeça do espectador, principalmente ao ter que lidar com uma nova enxurrada de informações que vem logo a seguir. Então, assim, a forma que eles entregam as informações desorganizadas, eu sei que é algo proposital, mas isso pode confundir ainda mais a cabeça do espectador, junto com a explicação desse paradoxo, que é uma explicação muito bem feita, ganha uma representação teatral aqui em um dos episódios, eu gostei bastante da forma como eles explicam, mas pode confundir um pouco. Então, assim, tem um pouco de paciência na hora quando vocês estiverem assistindo, porque vão vir várias informações, o entendimento não vai ser de imediato, beleza? Essa terceira temporada de The Umbrella Academy faz questão de mergulhar ainda mais em cada personagem, mostrando alguns ali progredindo, tentando encontrar um recomeço, uma nova regeneração, enquanto outros acabam colapsando nos seus próprios conflitos, regredindo, o que foi triste de acompanhar. Não esperava por isso, mas infelizmente isso acontece. E, no geral, todos os personagens ali lidam com o desgaste aí de tudo que eles passaram desde a primeira temporada, né? É a terceira vez que eles vão tentar salvar o mundo, tentar entender o que tá acontecendo com essas linhas do tempo, porque tudo tá sendo alterado e a gente vai entendendo aos poucos. Então, de todos, as maiores mudanças ocorrem com o Victor, a Alicent, o Klaus e o Luther. Então, o Victor aqui, ele passa por uma grande transformação, principalmente pela influência que ele teve com a Cici, todo o carinho e o amor que ele recebeu, e ele passa a enxergar
revelar quem ele é realmente. Então, a Vanya passa por uma transição de gênero e agora é o Victor. E essa transição soa com naturalidade da série, acompanhando a vida real do ator, que antes era Ellie Page e agora é o Elliot Page. E isso funciona perfeitamente bem aqui. Com relação ao Victor, eu achei que o personagem ainda concentra uma forte carência aqui na série. Eu entendo tudo que ele passou desde a primeira temporada, o fato dele ficar preso no porão, o pai não tratar mal, os irmãos excluírem, né? Depois descobrir que a Vanya, o Victor, tem esse grande poder e aconteceu tudo que a gente viu até agora. Mas assim, estamos na terceira temporada, já estava na hora do Victor sair desse posto de coitadismo, né, de vitimismo, se impor mais, né, principalmente ali quando a Alicent tá brigando com ele, ela vai pra cima dele quando ela tá furiosa, e os dois únicos momentos em que ele se põe é quando ele dá um tapão na cara da Alicent e também quando ele se coloca como líder do Umbrella Academy e vai falar com o Marcus lá no começo da temporada para tentar apaziguar e estabelecer uma paz entre os grupos, né, e no fim das contas, o grupo não gosta que o Victor faz isso, aí ele abaixa a cabeça. Inclusive, eu tenho que falar que o Marcus, ele morre logo no começo, porque ele vê aquela bola, o Kugel Blitz, e a bola absorve ele, então ele colapsa ali, ele é um dos primeiros a colapsar junto com o universo. Por isso que ele é um personagem inútil. Então, com relação ao Victor, é isso, sabe? Eu queria ter visto ali ele mais imponente. Afinal, também ele que tá causando a maior parte dos problemas aqui, né? Tipo, ele tem grande força, né? Grande poder, e qualquer ação que ele tem altera muitas coisas, né? Por exemplo, o próprio Harlan, né? Ou tanto que foi alterado no passado e tá afetando o presente. Então eu queria ter visto uma mudança superior aqui nesse personagem. Já a Alicent, ela passa por um colapso mental muito forte, né, por conta das perdas e da solidão endurecida que ela tem, porque nessa linha do tempo a filha dela, Claire, e o marido Ray não existem, e isso é um baque muito forte na personagem. Porém, faz ela ter atitudes egoístas que vai gerar consequências negativas, que vai prejudicar todo mundo, o que faz essa personagem ser colocada no posto de vilã. E isso é chato, porque a gente, na segunda temporada, a Alicent, ela progride muito, a gente vê ela sendo ativista, lutando pelos seus direitos, combatendo o racismo, e aqui na terceira temporada ela sofre essa regressão, entendeu? Eu entendo, eu não tô menosprezando os problemas que ela tem, a gente vê que esse baque aqui é muito forte, mas acaba fazendo a personagem ter essas atitudes muito egoístas que não vai soar nada simpático pro público. O Klaus, ele vai aproveitar dessa linha do tempo para pesquisar sobre as mães biológicas, inclusive a sua própria mãe. Ele vai buscar por essas respostas com o Reginald Hargreaves, criando uma conexão bem interessante entre os dois, em que o Hargreaves vai ajudar o Klaus a controlar totalmente o seu poder da imortalidade, dele lidar com os mortos, e é bem legal ver essa sequência em que o Klaus, ele morre e ressuscita várias vezes. Tipo, o Reginald fica ali em cima dele, ali, tipo, morre e ressuscita. Você vai aprender a controlar esse poder? Sim, garoto, a qualquer custo. E é legal ver o Klaus crescer, né, por esse lado. Porém, essa relação aí não tem reciprocidade mútua, e é aqui que a gente vê as verdadeiras intenções e a verdadeira faceta do Hargreaves, que vai afetar ali, vai trazer novas consequências na reta final da temporada. O arco do Diego e da Layla é bem divertido aqui, eles têm uma química muito gostosa e engraçada de acompanhar e bem disfuncional. A Layla, ela conquista, né, a nossa simpatia nessa terceira temporada, depois de ter traído todo mundo lá no final da segunda temporada, quando a gente descobre que ela é a filha adotiva da gestora, a grande vilã. E aqui a gente vê a Layla viajando ali no tempo, indo de uma cidade para outra, de uma época para outra. Inclusive ela revisita o passado, vê o que a mãe dela fez com ela, né? Matou os pais biológicos, adotou ela só para usar o poder dela. E aí ela percebe que ela quer ter uma nova chance de ser feliz e com quem ela gosta, que é o Diego, mesmo que esteja de uma forma disfuncional. E como eu disse, esses dois personagens funcionam muito bem juntos e separados. Inclusive é bem legal ver a Layla trabalhando com o 5 num determinado momento em que eles têm que lidar ali, descobrir o que está acontecendo, por que o universo está colapsando, né? Tem uma química bem legal de tapas e beijos entre os dois. Eu gostei bastante da formação dessa dupla. Porém, o Diego e a Layla ganham uma subtrama, gente, completamente desnecessária aqui na série. Então a Layla chega falando que teve um filho com o Diego, que é o Stanley, que é um garotinho já grandinho aqui, que aparece e que o Diego vai ter que tomar conta enquanto ela volta a viajar no tempo ali, a passear.
A relação do Stanley com o Diego é até legal, soa engraçado, né? Ele desafia o Diego a ser pai mesmo, então é engraçado ver o Diego ter que lidar com essa situação, lidar com o menino. O menino é divertido em alguns momentos, eu não achei ele insuportável. Porém, quando a Layla revela que o garoto não é filho deles, que é filho de outra mulher que ela conheceu em outra cidade, em outra época, e ela pega o garoto pra fazer uma brincadeirinha com o Diego, sério, gente, a gente veste ali, né, a máscara de palhaço no momento e descobre que todo esse arco construído até agora foi desnecessário, foi na base de uma grande mentira. Aí você fica perguntando, pra quê, gente? Qual o propósito de ter colocado um personagem desse? E no fim, o Stanley, ele colapsa ali junto com o universo, ele acaba desaparecendo ali por conta dessa bola relâmpago. E agora temos que falar dele, do 5, né? O personagem mais querido de todos, o personagem mais forte aqui da série. E nessa terceira temporada, o seu destaque ainda fica reforçado aqui. E é legal a gente ver um 5 também se questionando, se debatendo. Então, de um lado, a gente vê que ele tá cansado, fatigado, né, de ter salvado o mundo 2 vezes, já que ele é sempre que fica à frente de tudo e todos, é ele que percebe ali as situações, quem tá mentindo, quem tá falando a verdade, descobre ali a primeira pista, como resolver, como chegar ali na solução. Então a gente vê ele muito cansado, ele até fala que vai se aposentar, mas ao mesmo tempo ele não desiste, né? Então ele vai atrás de respostas para saber o que tá acontecendo, por que o universo tá colapsando de novo. E o 5 é o único personagem que encontra nessa linha do tempo a sua versão mais velha. Por quê? Porque ele não foi atingido pelo paradoxo do avô. E esse 5, a versão mais velha, ele é o fundador da comissão que aqui nessa linha do tempo já entrou em colapso por conta do Kugel Blitz. E aqui, como ele não foi afetado, é por conta de um bunker que ele cria, né? Um bunker antiparadoxo, na qual ele fica ali respirando por aparelhos, numa câmera criogênica. E é um 5 velho, já abatido, doente, ele não tem um braço, ele perde um braço e tem uma tatuagem misteriosa no peito. Então assim, a série ela não entrega mais detalhes a respeito desse personagem, dessa versão velha do 5, mas guardem esse personagem na cabeça porque ele vai ser fundamental. A partir daqui a gente vê o quanto o 5 é importante dentro da série, quantas camadas complexas ele tem, e eu tenho certeza que é o 5 que vai amarrar tudo até o fim da série. Anotem aí. E além disso, o 5, versão jovem, recebe o conselho da sua versão mais velha para não salvar o mundo, que faz o próprio 5 questionar tudo que ele fez até o momento, né? Então ele fica ali dividido, ele fala assim, realmente, será que é melhor não salvar o mundo e deixar o universo colapsar de uma vez por todas? Então a gente vê ele ficar dividido ali até o último minuto, mas a gente vê que ele segue em frente, principalmente quando ele vê a tatuagem que tem na sua versão mais velha, e essa tatuagem carrega sinais secretos que estão conectados com o fim do mundo e também com o Hotel Obsidian. E agora vamos falar dele, o Hotel Obsidian, que é um hotel obsoleto que hospeda qualquer pessoa, sem interrogativas, sem justificativas, pagou, pode hospedar, não tem problema. E esse hotel vai ser um dos cenários principais da terceira temporada e o palco principal para a reta final aqui da série, beleza? E nesse momento, depois de juntar as peças ao longo dos episódios, a gente finalmente descobre que o hotel foi criado pelo Reginald Hargreaves com o objetivo de criar um portal que leve ele para o outro lado de um novo universo. Isso faz a gente acreditar que talvez o Hargreaves já soubesse sobre o universo em colapso. Não é à toa que também que um dos objetivos aqui, que a gente também descobre, dele criar a Sparrow Academy é para treinar cada integrante para se tornar o elemento surpresa, né, o 7 ali, para abrir esse portal para esse novo universo reconfigurado. Só que assim, com a chegada da Umbrella nessa linha do tempo, a descoberta do Pogo sobre as verdadeiras intenções do Reginald, torna o Hargreaves obsoleto e submisso à família Sparrow, tanto que ele fica dopado ali com os remédios. Porém, o Klaus chega e na bondade ali, na inocência, ele salva o Reginald, né, tira ele dos remédios, o que faz o personagem ficar forte e retomar esse plano aí maléfico. Então, finalmente, o último episódio entrega as respostas que a gente tanto esperava, mas também cria novos ganchos e novas dúvidas. Então, nessa reta final, a gente finalmente tem aí o casamento do Luther e da Sloane, né, um momento fofo e aconchegante no meio do fim do mundo. A gente também vê a tentativa do grupo em
prender o Kugel Blitz dentro do Kristoff, mas o cubo acaba explodindo porque ele não aguenta a pressão, o que faz a bola relâmpago crescer de uma forma gigantesca para poder sugar tudo. Então a gente vai vendo essa bola sugar o universo todo, deixando o hotel em último lugar, né? Então fica ali naquela expectativa ali do que vai acontecer. E é nesse momento que a gente vê todo o grupo aí, o que sobrou da Sparrow Academy e o Umbrella Academy dividido entre se libertar e ser feliz ali nos últimos momentos, ou tentar seguir o plano do Hargreaves, né, para salvar o mundo. Mas até aí eles não sabem quais são as verdadeiras intenções do pai. Claro que o 5 é o primeiro a descobrir aqui as verdadeiras intenções do pai, enquanto paralelamente a Layla e o Diego já descobriram ali o portal de um jeito desconhecido. Eles ainda não sabem o significado desse portal que tá dentro do quarto do Búfalo Branco. E assim, o 5 também percebe, né, que eles precisam reunir os 7 integrantes mais fortes em cima, né, desses sinais secretos, que inclusive tá na tatuagem do 5 mais velho e nos livros que o Hargreaves mostra ali, tentando, né, tipo, conquistar a confiança de cada membro. E é nesse momento que ele pede, assim, né, tipo, tenta colocar os integrantes ali, e esses fins são acarretados por meios trágicos e tristes, porque nesse momento várias coisas acontecem que a gente descobre. Primeiro, a Alicent, ela faz um acordo às escondidas com o Hargreaves, que a gente só descobre no final o que é, então ela já sabia sobre o plano do Reginald. O próprio pai mata o Luther e o Klaus para poder seguir em frente com o seu plano, que é conhecido por Plano Oblivion, que é o outro lado do Hotel Obsidian, onde a gente vai ver o novo universo reconfigurado. E aí, por conta disso, todo mundo fica aí nessa posição para impedir que o universo colapse. Mas não é bem assim que acontece. É claro que o Luther morre, mas o Klaus, como ele já tá ali controlando o seu poder muito bem, ele volta, né, e se reúne com todo mundo, formando ali o sinal secreto para tudo acontecer. Só que nesse momento a Alicent percebe que os irmãos estão morrendo, tá sugando toda a energia e força de cada um. Então ela entra em desespero, pede pro Reginald parar, ele não para, ela vai lá, mata o Reginald, pausa o negócio, eles pedem para ela não dar continuidade, mas ela fala assim: me dê um voto de confiança, vai lá, aperta o botão e reseta o universo. E com tudo resetado, a gente conhece um novo universo reconfigurado em que todos os personagens estão bem, até mesmo aqueles que morreram estão de volta, como o Luther. Porém, todos os personagens estão sem poderes, o que deixa todo mundo intrigado para saber o que está acontecendo, que universo é esse, que linha do tempo eles estão, por que os seus poderes desapareceram. Inclusive o Luther volta e ele fica desesperado quando ele não vê a Sloane. Ela estava junto e agora ela sumiu repentinamente. E é possível também que os demais integrantes da Sparrow Academy que morreram também retornem, já que o Ben também está vivo, tá pleno, o Luther voltou, então é bem possível que eles retornem, o que seria uma pena, né? Mas se eles melhorarem, talvez eu goste deles. A gente também vê que de todos, quem lucrou aí, ganhou mais foi a Alicent, né? Já que ela fez um acordo com o Hargreaves, ela sabia o que ia acontecer. E de fato acontece, ela finalmente tem a Claire, a filha, de volta, e o seu marido, o Ray, aquele que ela conheceu lá na segunda temporada, na década de 60, ele também tá de volta, formando aí a família feliz que ela tanto desejou. E a gente também vê que o Diego e a Layla vem uma chance de formarem uma família, já que ela tá grávida, agora é verdade, ela vai ter mesmo um filho do Diego, e aí eles vão tentar construir uma família, mas vamos ver o que vai acontecer. E a gente também fica questionando o que vai rolar com os demais personagens, o Victor, o Klaus, o Ben, que também fica ali questionando o que tá acontecendo, e o próprio 5, que não vai ficar parado, ele vai investigar para saber tudo que tá rolando. E por fim, a última cena, a gente vê que todo esse universo foi criado totalmente pelo Reginald Hargreaves, que aliás está vivo, sã e salvo, né? E a gente vê que todo o nome dele, o sobrenome dele tá espalhado pela cidade toda. E no fim a gente vê que ele está ao lado de uma mulher chamada Abigail Hargreaves, que supostamente pode ser a sua esposa, o grande amor da sua vida. E como que eu sei? Porque no momento aí da temporada a gente vê uma cena do Luther na época em que ele morava na Lua e que ele estava realizando uma missão para o pai, mas ele não sabia exatamente o que era. E aqui a gente descobre, ele estava mantendo o controle e a segurança do corpo da Abigail
Abigail Hargreaves, que estava morta. E agora, nesse novo universo, ela está viva. Ele pôde trazer a sua amada de volta. O que faz a gente pensar, ele fez tudo isso para criar um universo idealizado, onde ele vai ter o seu amor da vida para sempre? Será que foi isso? Será que todo mundo vai aceitar isso? Principalmente os 5? Eu acho que não. A terceira temporada de The Umbrella Academy conta com uma cena pós-crédito na qual vemos o Ben dentro do metrô no Japão. E na minha opinião, esse Ben é a versão original do Umbrella Academy. Já que o Luther voltou do mundo dos mortos, o Ben também pode voltar. Será que é ele? A gente só vai descobrir numa possível 4ª temporada, que eu tenho certeza que a série vai ser renovada. Ufa, gente, terminei. Mas é isso, essa foi a minha crítica review sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy. Eu sei que eu falei demais, mas eu precisava comentar vários detalhes a respeito dessa terceira temporada. Aconteceu muita coisa, teve coisa que eu curti e não curti, como eu pontuei aqui. A narrativa fragmentada é uma coisa que vai causar estranheza para alguns e é normal, mas assistam porque a série continua boa, apesar de algumas ressalvas, ela não deixa de ser uma ótima série, beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!